a gente tem que entender, enquanto extensionista, e depois eu vou passar a palavra para José Mário, para complementar, é que a gente tem que empoderar, doutor Joselito, nossos agricultores, porque muitos dos nossos agricultores ficam refém da prefeitura, da Secretaria de Agricultura, de uma entidade de até, de estar resolvendo as coisas por eles. E tudo tem que partir de um empoderamento, de um fortalecimento. Eu sempre costumo falar nas minhas reuniões, nas associações, que a associação é um espaço de fortalecimento, é um espaço de união, de fortalecimento da agricultura familiar, porque a partir de uma união de associados, de pessoas de uma mesma comunidade com o mesmo objetivo, eles conseguem tudo. Agora, como o senhor falou, como o Jefferson falou, além de um sistema de produção estar organizado, para a gente ter matéria-prima durante todo o ano, durante todos os meses, durante todas as semanas, para ter a produção, a gente tem que ter organização social. A gente tem que ter a organização das nossas cooperativas, das nossas associações. Se a gente não tem uma associação organizada, a gente não vai ter uma boa gerência, uma boa gestão dos nossos empreendimentos. Aí uma associação ganha uma casa de farinha, ganha um trator, a associação está desorganizada, e acontece que depois disso você não tem uma boa gerência, você não tem recurso para pagar os custos, os custeios da casa de farinha e do trator, porque tudo vai ter custo para você ter o encaminhamento daquele empreendimento. E aí, o que é que vai acontecer? Vai virar um elefante branco, o recurso pode voltar para o governo do estado e a associação que ganhou um projeto não vai ter nada. Então, é triste, é lamentável. E a gente, enquanto extensionista, que trabalha com a ATE diretamente na base, a gente tem que focar muito organização e planejamento. Tem que andar casado. Organização da base, organização das nossas associações, cooperativas. Eu fico triste, doutor Joselito, quando uma associação não pode concorrer a um edital do Bahia Produtiva por causa de um débito na Receita Federal. É triste, é lamentável. É só os associados se unirem e juntos caminharem, ombro a ombro, de braços dados, é fazer um bingo, é fazer uma rifa, é fazer uma atividade, agora não, porque estamos em pandemia, mas fazer uma atividade recreativa, um show, para arrecadar dinheiro para pagar aquele benefício. Mas muitas associações ficam reféns de esperar por prefeitura, de esperar pelas entidades, e não, cada agricultor tem que ter seu empoderamento. E a gente vê a diferença de território. No Cisal, a gente tem um nível de organização de base muito maior, muito superior ao Recôncavo. A gente tem que trabalhar isso na nossa extensão, organizar nossos agricultores, empoderar nossos agricultores, dizer que eles têm poder de decisão, dizer que eles podem conseguir, mas para isso a gente tem que empoderar esse povo. E eu vou passar a palavra para Zé Mário, que ele já tem muitos anos de assistência técnica, ele pode até falar também da importância da assistência técnica com relação ao aumento de produtividade, importante até para o desenvolvimento da agricultura familiar. Viu, Zé? Fique à vontade, Zé. Então, pessoal, assim, algo que a gente levaria, eu acho que a semana toda para falar sobre, né, nossa complexidade aqui no território do Recôncavo, sobre esse problema que para mim é estrutural, né? Então, assim, eu assumi a coordenação do território e a gente se aproximou mais um pouquinho da realidade do nosso território de identidade, que compreende 19 E aí que está a nossa grande complicação, né? Quando saem os editais nessa nova... Tá me ouvindo, Edson? Está cortando um pouco, Zé Mário. Acho que sua internet não está muito boa. Agora travou. Pode sair e entrar de novo, Zé Mário. Saia e entre novamente pelo mesmo link. Eu acho que ele esqueceu de falar, doutor, no início, ele também está como coordenador geral do colegiado do Recôncavo. O senhor já sabia disso? Coordenador? O senhor cortou também, sua internet não está boa, não. Hein? O som o senhor cortou. Diga aí, repita aí. Ele está como coordenador geral do colegiado do Recôncavo. Ligado a quem? A AK, Ascob? José Mário. José Mário está como coordenador geral do território do Recôncavo, do CODETER. Do CODETER, certo. Isso. Vou tirar uma foto de vocês, viu?
Vá. Pronto. Tá ouvindo aí agora? Tranquilo? Estamos. Tudo bem, vá. Continue aí, Zé Mário. Pronto. Então, para ser resumido, e aí não perder a oportunidade do professor Joselito, a gente vai... enfim, eu estava falando, para você ter uma ideia, de 100 famílias do Recôncavo, apenas 2 tinham até. E se falando da importância de assistência técnica, né? E esse falou aí que eu tenho alguns anos, quase 15 anos de assistência técnica. Tá, ó. Tá cortando. Não tá boa não, Zé Mário. O problema da tecnologia é nesse ponto, né? A diferença de você estar pessoalmente para... É isso. Nesses O momentos... passo que ajuda também atrapalha um pouco, né? Ele está congelado aí, viu? Congelou o homem, viu? Ele está pedindo aqui para continuar, para a gente continuar. Então vamos. Eu estou aí, tô de orelha em pé aí com esse seu posicionamento aí. E enquanto um fala, eu acho que a gente vai... Parece que esse tempo de pandemia ele não é de todo ruim, não, viu? Não é que a gente queira que o vírus, coisa, mas surgem muitas coisas interessantes, porque é hora da gente pensar mais, da gente refletir, entendeu? E a gente, às vezes, nessa situação de dificuldade, afinal, vamos dizer, os grandes historiadores, aqueles que acompanharam os grandes problemas da humanidade, dizem que os grandes avanços aconteceram em época de crise. Diz que os avanços no mundo aconteceram na Segunda Guerra, nesse período, a gente busca soluções. E, às vezes, soluções que a gente diz, poxa, rapaz, nunca tinha pensado nisso. Mas é que parece que forçado, aí a gente intensifica. Essa história de live, de coisa... Meu amigo, você gravou ali, acabou. Aquilo ali vai servir, faça uma coisa bem elaborada, direitinho, que ela vai servir como um livro, que é um vídeo. É um vídeo. Reparei, eu estava engrenado. Eu fui fazer uma palestra outro dia. O Joselito, eu não sei, tem parte da minha vida, que eu digo assim, eu me qualifico, se eu tivesse que me decifrar, eu me qualificava como se fosse um semeador de sonhos. Mas eu tenho uma parte que eu sou um Indiana Jones, ou seja, que eu enfrento situações tão difíceis que é lugar que eu já fui que eu não quero voltar mais. Tá? Mas eu tive a coragem de ir. Então veio o lado Indiana Jones. E veio o outro de um Forrest Gump, de um contador de histórias. Tá? Ou seja, só tem história para contar, meu amigo, quem se desinstala. Quem não se desinstala, eu digo aos agricultores, vocês foram corajosos, saíram de casa e vieram aqui para a Embrapa. Atenderam o apelo do colega da organização não governamental, se juntaram e vieram. Vocês foram desafiadores. Quem não desafia, vocês vão voltar para lá com a mochila cheia de conhecimento e de informação, mas vocês estão fazendo isso porque vieram. Se não se desinstalasse, você só iria conhecer a sua rua. Quem fica na janela de dentro de casa e olha para um lado e olha para o outro, só conhece o movimento da rua. Na hora que você se encoraja, você se desinstala, aí o seu universo se amplia. Então, é dentro desta linha, eu acho que tem coisas assim que me ocorreram agora que vale a pena compartilhar com vocês. Veja bem, será que no estado da Bahia nós poderíamos, nesta live, estar dando sinais aos organizadores de desenvolver, aqueles que querem, pela instituição, promover o desenvolvimento do Estado na agricultura? Será que nós poderíamos sinalizar para eles que eles poderiam pescar aqui, ali e acolá as experiências bem-sucedidas e compartilhá-las? Está vendo? Ora, eu estava aqui me pensando e você falando sobre a organização e tal, agregação de valor, que eu também tinha mencionado.
há um caso interessante, bem pertinho da gente, que poderia ser também aproveitado nessa ocasião. O brinco. Tem uma pessoa, né? Você pode nominar pessoas, né? Pessoas amigas, pessoas também que não estão aqui, né, certamente na live, mas que tiveram um papel importante, né? Tem um cidadão chamado Eládio Bahia, de lá de Sapeaçu. O Eládio trabalhou muito ligado, tem uma ligação, uma conexão muito estreita com a Bahia Produtiva, com a CAR, né? E o Eládio foi secretário de Agricultura do município de Maragogipe e interagiu com uma comunidade lá, comunidade do Brinco, Associação do Brinco. Essa comunidade, aí ele foi um articulador para junto ao governo do Estado, mostrou a situação, cadastrou, e essa comunidade recebeu, né, recebeu recursos para a implantação de uma estrutura. Mas isso, antes de ele desenvolver isso paralelo, ele se articulou comigo, Joselito. Eu tenho uma comunidade assim, eles são muito laboriosos, desenvolvem o seu trabalho, mas com uma dificuldade. Eles não têm preço para o produto, eles pegam... Aí, contava, eu sei, que pegava um saco de aipim, vendia um saco a 80 centavos o quilo de raiz de aipim. A Feira de Santana, em cima do caminhão. E depois começou a desenvolver a ideia de que os agricultores poderiam ser capacitados na Embrapa. Nós temos lá na área, temos uma área na Embrapa, que é a área de tecnologia de alimentos, que realizamos até cursos nacionais sobre processamento e utilização da mandioca. Nós pegamos um período que as pesquisadores e as analistas estavam mais disponíveis e levamos um grupo de em torno de 8, 10 pessoas de lá, receberam a capacitação de como pegar o aipim, seguir a rota de higiene, qualidade, segurança alimentar, depois empacotamento a vácuo, com possibilidade também de depois transformar em chip, palito, pré-cozido, congelado, mas pelo começo somente empacotar a vácuo. Ora, o Eládio trabalhou muito tempo, já não está mais lá, já voltou lá para hoje, já não é mais secretário, mas foi implantado, o governo do Estado disponibilizou lá até uma câmara fria para eles. Demorou, não tinha energia elétrica, aí veio também a rede de energia elétrica. Enquanto isso, eles iam trabalhando sem energia elétrica, empacotando lá, empacotando a vácuo. Então, eles saíram de 80 centavos o quilo, vendendo para merenda escolar R$ 3,50. Hoje, lá em Cruz das Almas, está lá em determinadas delicatessen, na Paraty, está também lá do Hiper São Paulo. O aipim empacotado a vácuo, estão comercializando o produto, botando antes em isopor, mandando para a rede de supermercado em Salvador, rapaz. Depois desenvolveram, disse, não, a gente produz muito inhame aqui, que tal envolveu a Embrapa de novo para ver a possibilidade de empacotar a vácuo, também um inhame. Então, um trabalho assim, entendeu? Que salta aos olhos. Quando eu recebo as delegações estrangeiras que vêm da África, eu pego essas experiências, vou lá, chego no cadete, vou mostrar o Beju de Zé Carlos Biroi, que construiu uma unidade, referência, não tem no estado da Bahia, nem de governo, desafio de governo, ou outro privado que tem o que ele fez, com recursos próprios, não teve financiamento, nada. Foi guardando dinheiro, parece debaixo do colchão, não sei. Juntou o dinheirinho dele, poxa, e inaugurou essa unidade, que é uma extensão para os nossos treinamentos, para dizer, olha, se seguir essa rota... Então, essa comunidade, voltando para o caso do Brinco, poxa, a gente tinha que ver. Estava conversando com o Edson antes da live, Edson, vamos arranjar um tempo depois da pandemia para você ir lá olhar. Porque o sol nasce para todos, não precisa o egoísmo dizer, não vou dizer. Você precisa ver quem é o Zé do Brinco, ó, o apelido dele é Zé do Brinco, para você chegar e fazer uma live com ele, para ele contar a história da organização deles. A maior satisfação que eles têm é quando a gente leva os grupos para eles, até almoço eles fazem para o grupo, mas não gasta esse dinheiro da associação. Não, mas a satisfação é muito grande, muito felizes de poder compartilhar o que eles fazem com o pessoal da África que vem aqui. Como tivemos treinamento de 28 jovens africanos de 14 países da África. Entendeu? Será que a gente está recebendo esse povo de lá, de tão longe,
compartilhando boas experiências. E nós aqui não sabemos, os municípios vizinhos, será que no lugar de levar na Embrapa também, a gente diz, não, vamos escolher. Então, eu acho, viu, Jefferson e José Mário, eu acho que a gente, quer dizer, dentro de uma visão de desenvolvimento, nós poderíamos mapear e dizer quais são as experiências bem-sucedidas da agricultura familiar no Estado. Será que a gente vai pegar e querer fazer a cabeça, influenciando com palavra? Não. Você vai mostrar uma situação concreta, que quem vai dizer não é o técnico, não. Com a palavra, o presidente da associação. Aí ele vai dizer, vai se indagar, quais foram... Foi tudo o céu de brigadeiro, um mar de rosas? Não, rapaz. Tiveram muitas dificuldades, mas eles tiveram, acima de tudo, não só a vontade de vencer, mas a determinação de dizer, não, nós vamos segurar o peão na unha. Esses são exemplos assim. Eu citei somente um caso, para a gente poder pensar em que outros existam. É por isso que, Edson, quando a gente fala na Copioba, eu digo, não vamos pegar todas as unidades e fazer, não. Não pode ser na base do mão beijada, não. Se organize, o governo tem o seu papel, mas tem que ter uma influência, né, para a coletividade. Fez aquela, é da associação, mas cada um, à luz do que está, vai dizer, eu quero continuar com minha unidade, mas eu vou melhorar dentro do possível. Tem muita gente caprichosa aí, gente. Muita gente que não capricha e que não tem condição. Mas se a gente orientar, ele passar a agregar valor e tal, ele vai fazer como o Zé Carlos fez. Chegou e disse, não, eu vou fazer a minha unidade. E foi fazendo. E quando era no começo, 15 anos atrás, que eu entrava lá, estava a galinha com os pintinhos pulando dentro da casa de farinha, rapaz. Já pensou? Tinha um cachorro sarnento, chepo, né? Tinha a galinha, às vezes, lá do Panacum, com palha de banana, então a gente vê nas casas de farinha, né? Os arreios dos animais dentro da casa de farinha, e por aí vai. Mas essa realidade a gente tem que mudar de uma maneira estratégica. Achei muito interessante esse agente comunitário rural, que é um agente que vai falar no linguajar dele, traduzir esse palavreado, às vezes recheado de nomes técnicos, que temos nós, que somos, não é, de nível superior, tá? Um linguajar mais simples e tudo mais, mas com uma escolha bem feita, porque também recai nisso aí. Se o agente da rural, ele não for um agente preparado, que tenha justamente identidade, aí estamos enxugando gelo de novo. Por aí. É bem interessante, professor. Rapidinho, acho que agora tá legal a internet. Essa questão do desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento tão sonhado, o desenvolvimento sustentável, né, que eu acredito, que para mim, desenvolvimento, para mim, é envolvimento, é bem interessante, porque, assim, se a gente olhar a premissa do desenvolvimento, né, as convencionais é economia, ambiente, né, e o social. E lá no Brinco, por exemplo, eu conheço o pessoal e a experiência lá é maravilhosa, porque lá parte do pressuposto do empoderamento deles, foi algo que eles demandaram, não foi nada de cima para baixo. Que a gente olha aí os empreendimentos passados, geralmente o governo, seja qual for, pensava no empreendimento, achava que determinada localidade aceitaria e construir os empreendimentos e ficar os elefantes brancos aí, né? Então, o Brinco é algo bem interessante, que ele envolve a comunidade, os centros de pesquisa, mas cada um com sua forma, né, com a sua participação de conhecimento, eu acho muito interessante, e a gente só vai crescer nessa perspectiva. E, rapidamente, Edson, é o que eu estava falando anteriormente, a gente perdeu agora o Aliança da Galinha Caipira, na cooperativa de Sapé-Açu, 2 milhões de reais, justamente pela fragilidade da gestão. Foi feito um projeto a nível de território, passou-se a forma de gestão devida, que era a cooperativa, mas com problemas pessoais e internos, se perdeu um investimento aí de quase 2 milhões de reais. Imagine só o desafio que nós temos enquanto território do Recôncavo. 19 municípios, tem apenas 3 cooperativas aptas a concorrer a um edital. 19 municípios, apenas 3 cooperativas de produção apta. Imagine o desafio que nós temos, compreendendo que o associativismo, o cooperativismo, é um terceiro setor que tem agregado muito ao desenvolvimento regional. Então, essa questão da gestão, da organização social, parte muito desse pressuposto, né? Então, a gente tem um desafio imenso aí, professor,
é porque a gente não pode ficar fora das políticas públicas. Quando o Estado lança a política pública, o território quer entrar na briga. Mas aí, paralelo a isso, a gente tem que acessar a política que já está desenhada, mas a gente tem que também ajeitar a casa, que tem vários desafios, Edson e Jefferson. Então, é trocar a roda do carro andando em movimento. Então, é bem complicado, porque a gente não pode perder as oportunidades, né? Que a gente não sabe quando é que vai ter outros editais. E aí a gente tem que trabalhar dobrado justamente para trabalhar gestão e a parte técnica de produção, Edson. Então, a Ascob hoje tem uma experiência, talvez até um pouco diferente de alguns territórios, porque, paralelo à comercialização, à produção, a gente tem que trabalhar a gestão, porque talvez o Estado estava compreendendo que nós, essas organizações, estava todo mundo já organizada, e não está. Então, nossa luta hoje, eu agradeço muito o território do Recôncavo, ao FRB, Embrapa, enfim, todos os parceiros, as organizações não governamentais, consórcio, município, porque está todo mundo empenhado justamente para a gente desenvolver esse tão sonhado rural nosso aqui. Isso, rapidamente, professor, a gente está numa época aí do último edital, praticamente, desse ano, que é um edital emergencial, que é para produção de hortaliça, que compete aí à segurança alimentar e nutricional. Está aí o edital. Será que nossas organizações aí estão aptas a elas mesmas concorrer a esses editais? Ainda não está. A internet é ruim na zona rural, as pessoas não estão empoderadas ainda para fazer os projetos. Então, assim, tem territórios que todo mundo já, a organização, já consegue fazer isso sozinho, mas ainda nosso desafio aqui, para além da mandiocultura, da cadeia, a gente tem várias outras questões aí, que o senhor falou muito bem aí, que é a questão da gestão, da organização social, é importantíssimo nesse contexto nosso aí. José Mário, eu queria também que você pegasse o gancho da fala de Joselito para falar um pouco da importância da assistência técnica. Todos nós 4 aqui somos extensionistas. Joselito, ele saiu comigo em Nazaré, visitamos 15 casas de farinha em 4 comunidades diferentes. Então, isso é extensão rural. É um pesquisador que não se limita ao seu gabinete na Embrapa, que sai para prestar assistência técnica aos agricultores. E a gente parte do pressuposto da importância da assistência técnica para o aumento de produção e produtividade e para a organização da base, tanto no sistema de produção quanto a organização social, que a gente bem falou. Então, você estava falando, na hora, a internet caiu, eu queria que você voltasse a falar sobre a importância da ATE para suprir esses problemas que a gente enfrenta. Pois bem, Edson. A gente, a nível de território, eu tenho quase hoje 13 anos que eu trabalho no território do Cisal, território do Baixo Sul e território do Recôncavo. Aqui, particularmente, a gente tem um desafio contra a ATE, né? A gente tinha um órgão importante aí, que era a BDA, que foi extinto, mas não cabe a discussão. A gente tem a Secretaria das Agriculturas, que não, por muitos, não interessa aí a assistência técnica. As secretarias de agricultura são sucateadas. Os prefeitos não dão importância às secretarias de agricultura. Então, assim, como eu estava falando, um dado importante, de 100 famílias do território do Recôncavo, apenas 2 tinham assistência técnica. E a gente sabe que a assistência técnica hoje é lei no Estado, né? A gente precisa, as pessoas precisam compreender que a assistência técnica tem um papel fundamental. Assim como a saúde e a educação, as pessoas têm que ver na assistência técnica, né, também algo preciso e de importância. Então, às vezes, quando o extensionista chega no rural, ainda não é comum as pessoas ver a ATE como algo essencial. Então, assim, a gente sabe aí que a gente está, falando da mandioca precisamente, a gente está com a produção aí muito aquém. Isso é devido a tecnologias apropriadas, informações. Então, a gente precisa que nossas casas de farinha precisam estar adaptadas também à nossa realidade. Enfim, Edson, a importância é essa. A gente precisa ter um técnico, seja ele da comunidade, seja ele do município, atuando com essas famílias, com o limite de famílias, justamente para a gente, junto com o conhecimento do agricultor, a gente trazer também um pouquinho do conhecimento da tecnologia, né, da teoria, e a gente juntar essas informações, esses conhecimentos, justamente para a gente alcançar o tão sonhado desenvolvimento, ou envolvimento, né, que eu não gosto muito da palavra desenvolvimento, né, que se atribui muito à parte industrial, comércio, dinheiro. Eu acho que o envolvimento é importante nesse circuito, justamente porque a gente vai agregar valor, vai conseguir essa gestão, e aí a gente vai conseguir o tão sonhado mercado, né, que a agricultura familiar, ela produz para a família, também o excedente produz para a venda. Então, a gente precisa também tornar sustentável também o nosso produtor. Então, é de fundamental importância que estruture o CETAF, que estruture a Secretaria de Agricultura, que amplie a chamada pública de ATE. Tem cidade do território do Recôncavo que não tem ATE ainda, nunca teve ATE. Então, a gente conta muito aí com a expertise aí da Embrapa, dos pesquisadores, justamente para trazer
a perspectiva da importância da tecnologia, nesse contexto aí nosso rural aí, que é bem sofrido. Veja bem, quando eu me referi, por exemplo, ao caso do brinco, né, é difícil, a gente não vai também apontar todas as situações, mas nós temos conhecimento de trabalhos que estão sendo feitos, por exemplo, no Corta-Jaca, lá na região de Cury das Almas, que a gente participou de algumas reuniões do Bahia Produtiva, lá no, como é chamado ali, a unidade do Estado de Extensão, onde tem bom, que fica ali onde era o antigo Instituto Baiano do Fumo, que é a sede do novo órgão de assistência técnica, que substituiu a EBDA. Nós fizemos algumas reuniões, inclusive tivemos lá a presença do presidente da associação, o Sargento Andrade, que eles também foram beneficiados. Tem uma unidade, acho que você tem conhecimento, não é, Jefferson? A unidade do Corta-Jaca, que já está em fase já final, nunca mais eu fui, porque eu trabalhando na Embrapa, eu tenho que pedir, fazer autorização de viagem para fazer, porque eu sou muito encaixaçado com as coisas de extensão. Eu gosto de acompanhar e ver, entendeu? Às vezes eu não tenho chance, porque o trabalho de pesquisa é diferente, eu recebo pessoal para treinamento, estou recebendo visitantes lá, nem sempre para sair. Quando às vezes me convidam, eu digo, vou dar um jeito de ver. Mas é um caso. Tem um outro do Engenho de São João. Mas repara que coisa interessante, nesse tempo de pandemia aconteceu. Eu tenho conhecimento de um pequeno agricultor que ele vende coisas de forma muito caprichosa lá em Cruz das Almas, né? Ele fica na Sapucaia, né? Sabe quem é ele, Jefferson? Não? Ele da Sapucaia que vende ali no... Como é que sofre o nome dele? Pô, daqui a pouco eu lembro o nome do cidadão. Ele vende os produtos, mas ele tem o WhatsApp. E ele tem uma rede de pessoas que ele atende, ele leva, faz um delivery. Ah, nesse período de pandemia. Quem está fazendo? Como é o nome? Cleidson. Guto da Sapucaia. Guto. Me esqueço. Então, o Guto, né, ele pega e relaciona assim, 15, 20 itens que ele tem e manda, e ele cobra uma taxa para a entrega. Né? A entrega. E aí, um dia, eu recebo lá a ligação de gente pedindo ajuda. Uma senhora muito dedicada de uma associação, Mel, Engenho de São João. Ela... Aí Mel conversa comigo. Né? Sabe quem é Mel, né? Sim, ela agora conseguiram também do ela governo para uma produtiva também. A gente ia dar assistência técnica à comunidade. E aí Mel chegou e disse, doutor José, me ajude aí, eu estou precisando, nós estamos produzindo, são produtos às vezes perecíveis e tal, e eu, de cá, na pandemia, no vácuo do corona, eu de cá imaginei, disse, rapaz, e pensei no Guto, eu digo, o Guto tem uma relação de cor, mas de repente ele atende pessoas que as pessoas querem alguma coisa a mais. Aí eu cheguei e disse, eu vou conversar com o Guto. Tá bom, eu vou ver, Mel, como é que eu vou resolver. O outro de lá, de Maragogipe, do mesmo jeito. O outro de um grupo de lá, perto da Roda da Preguiça, de Maragogipe, Ana e Nete, que produzem aquela goma para tapioca. Rapaz, eu comecei a articular com o Guto, e disse, rapaz, eu estou precisando vender massa puba. Eu digo, você vai se entender. Eu fiz um compartilhamento de WhatsApp de uns com os outros, e de cá eu estou imaginando, alguma coisa está acontecendo. Às vezes ele está servindo melhor o cliente, porque está com produtos. Zé Carlos Biloi também, que produz aqueles beijus, né? O beiju com coco e açúcar, o beiju colorido, né? Vende aquele com sabor de queijo, com sabor de cebola. Pronto. Então, veja que, olha a palavra-chave, a organização, não é? Não é uma associação, mas ele, dentro de uma postura de negócios, ele está escoando o produto de quem não está podendo vender, tem a sua margem de lucro, ganha quem está produzindo e não tem a quem entrega. E ele se fortalece mais como justamente um distribuidor de produtos que são dele e de outros. Olha que coisa que pode funcionar. Então, é um momento de crise que está abrindo uma janela para esse tipo de situação. Então, a conversa nossa, a nossa prosa aqui, está ajudando muito pessoas que dizem, rapaz, não é que é isso mesmo?
que eu estou produzindo isso, aquilo outro, entendeu? E não estou tendo por quem, mas se tem um que está mais articulado, que tem uma visão de não, eu vou entregar, eu tenho o meu carrinho aqui, eu cobro uma taxa para entregar, se for um produto só, é X, se for 10 produtos, é o mesmo X, não acrescentou nada, porque o frete passa a ser o mesmo, entendeu? Mas ele está atendendo melhor o cliente. Na hora que quando a gente vai, você vê como é, é uma logística semelhante de supermercado. O camarada, às vezes, deixa de ir no supermercado porque é um produto que ele não encontrou. Na hora que ele encontra no outro, ele diz, aqueles outros tem lá, mas o que eu quero tem aqui. Ele passa a se fidelizar a outro. Por isso que você encontra no supermercado. Que serviço extraordinário. O cara chega no caixa e diz, se você não achou o produto, relacione aqui. Vocês veem isso com frequência, né? Por quê? Porque a gente sabe que se o cliente vier buscar um produto que ele quer e não achar, e achar no outro, a rota dele já mudou de passeio, pulou para o outro lado para ir procurar onde ele encontra mais. Isso pode tranquilamente acontecer na agricultura familiar. É um trabalho informal, não tem a sistemática de uma rede de supermercado, mas funciona. Para o agricultor funcionar, coisa simples, é suficiente, as aspirações dele não são muitas. Agora, ele ficar com o produto infusado, meu amigo, é complicado. Eu vou dizer a vocês agora, vem um sentimento meu muito forte, quando eu falo com os agricultores, eu chego e digo, meu Deus, por que é que as pessoas chegam na feira e vão pichinchar uma dúzia de banana na mão de um agricultor? Será que a pessoa que vai comprar uma dúzia de banana por R$1, R$1,50, fica pedindo R$1,20? Será que ele sabe quantas noites o camarada acordou cedo, debaixo de chuva, ou meio-dia num sol inclemente, para cuidar de um pé de banana, de alguns pés de banana que ele tem, né? Esperar 12, 14 meses para tirar o cacho, chegar no dia de levar com o sonho dele, bota no jumento de madrugada, acorda cedo, monta no jumento e vai seguindo, né, do panacum com a banana. Rapaz, quando eu falo isso, pode crer, não é, vamos dizer assim, sentimento mentiroso, me comove, entendeu? De dizer, puxa, como nós somos injustos. O sujeito pode pichinchar de um intermediário que monta uma banca, que comprou do agricultor e ainda quer, além de ter expoliado o pequeno lavrador, é um mal necessário, sem dúvida, mas ele tira o que ele puder tirar, ele tira, e quando chega lá ainda vai tirar do consumidor. Mas do pobrezinho, meu amigo, que botou aquelas mambiguinhas, papo de rola, uma por uma, enrolada na palha de banana, para você chegar lá e ficar pichinchando por uma dúzia. Vai no supermercado em Salvador para você ver que uma manga só é o preço de uma dúzia lá no interior e o cara está baixando, querendo o preço. Então, cabe a gente também pensar nas injustiças que a sociedade comete em relação ao pequeno agricultor. E ele está vendendo o quê? Vendendo a vida, poxa, porque é um alimento saudável, ele não tem dinheiro para comprar veneno, entendeu? É tudo do melhor que ele está colocando. E você, às vezes, por ignorância, vai lá e diz, não, eu vou lá na rede de supermercado, tem que fazer propaganda daquele tomatinho, cereja, que o cara compra um pacote por R$1. Eu digo, minha mulher chega em casa e diz, minha filha, quanto é um negócio desse aqui? Quer dizer, aqui em Salvador, onde eu estou agora, né, onde eu estou nesse período de pandemia, você vai comprar aquilo por R$5, R$10, lá vende por 1 e o cara está pedindo para fazer 80. Tu é doido, meu irmão? Não dá um negócio desse, tá? Mas são ilações, são coisas assim dessa prosa que a gente vai colocando. Agora, tem uma coisa que eu me lembrei e não incluí no outro, quando eu falei do brinco. Olha, gente, eu sou cidadão de lá, viu? Como sou de Nazaré, de Vitória da Conquista. Meu amigo, você não imagina o que são mais de 600 unidades de transformação da goma da mandioca, tá? Em avoador, peta, ginete, brevidade, cozido e assado, casadinho, chimango, xiringa, o escambau. A quantidade de gente são mais de 4.000 toneladas de fécula de mandioca que é usado em Vitória da Conquista por ano para transformar. E você fica olhando, não é desmerecer, desqualificar farinha de mandioca.
farinha é um quesito, é importante. Se é farinha, gente, vamos ser caprichosos, vamos produzir farinha com qualidade, para você ter preço justo pela qualidade que você foi obrigado a embutir no seu trabalho. Fazer de qualquer jeito é concorrer com todo mundo. Fazer com qualidade é você estabelecer o preço justo. E tem pessoas que compram. É bem verdade que eu estou falando de farinha, mas é um bem que, para o pobre chega no mercado de Cruz das Almas, ou de Maragogipe, ou lá de Nazaré, e chega e pergunta para o cara qual é a mais barata que você tem. Mas você tem um cliente que diz qual é a melhor que você tem. Entendeu? Há espaço para tudo. Mas a qualidade, a segurança alimentar, porque quem pede a mais barata não está preocupado com a higiene que se teve, como aquele trabalho que eu fiz lá no mercado de dizer, vamos cobrir, vamos botar um plástico, vamos botar um corredor embaixo, uma paeta, para o sujeito não meter a mão no saco de farinha e contaminar. Olha aqui. Então, um produto de uma importância muito grande, mas desqualificado pela forma de comercialização. Então, a organização dos agricultores vai permitir também que ele tenha um padrão de qualidade, como busca a indicação geográfica, que já venha empacotado, que já venha com selo de qualidade, e aí, pronto, vamos remunerar adequadamente pela qualidade e a segurança que o produto representa. Porque aquela que o indivíduo meteu a mão no saco e que o sujeito pega e leva para cá, com uma colher de farinha que ele bota em cima do feijão, ele pode pegar uma infecção intestinal, e aí? Cama, remédio, problema, por aí. Vamos lá. Ok. Ô Edson, Diga. tem uma pergunta de uma CR, eu queria passar depois aí da sua fala. Certo. Só pegando o gancho da fala de Joselito, eu costumo falar, doutor, que em Nazaré e no Recôncavo, de modo geral, que a farinha é nosso ouro branco, que infelizmente é subvalorizada por nós mesmos. Então, só para completar sua frase, suas palavras, eu quero que o senhor fale para Zé Mário, Jefferson e para os ACRs que estão nos assistindo agora sobre aquela experiência que o senhor teve com Edilson lá de Nazaré, lá na Itália, no ano 2006. Só para a gente ver que nós pichinchamos a farinha para eles fazerem a R$ 1,50, R$ 2 o quilo. E lá na Itália, na Europa, nos eventos Terra Madre Brasil, eles sabem valorizar. Então, só para pegar o gancho da sua fala, eu queria que o senhor falasse sobre essa história aí. Eu tive 2 experiências no Terra Madre. O Terra Madre é um evento, Terra Madre é uma denominação, está na Itália, se chama Terra Madre, um evento que acontece de 2 em 2 anos, em Turim, na antiga fábrica da Fiat, em Turim, acontece de 2 em 2 anos o Terra Madre. O Terra Madre é a materialização de um evento que reúne 5.000 agricultores de 150 países do mundo. Eu disse 5.000 agricultores de 150 países, tudo sob o mesmo teto, dentro dos salões gigantescos, com telões, e acontece isso aí. Depois vem as conferências e tudo mais. Temos estandes. Eu tive a oportunidade de ir em 2006, que levei aquele menino José Carlos, o Biloi, lá de Cruz das Almas. Depois, em 2008, eu indiquei uma agricultora, não tinha recurso para mim, e ela foi lá da Boa Vista, produtores de beiju da Boa Vista, em Santo Antônio de Jesus, Lúcia, em 2008. Em 2010, foi o menino lá, o Edilson, lá de Nazaré. A gente se articulou, né, junto com o colega, que me foge o nome agora, de lá que era da EBDA, e articulamos e levamos o Edilson. E foi franqueado, justamente, que pudesse levar produtos, entendeu? Eles tinham uma carta de liberação, porque os voos internacionais permitia 64, 2 malas de 32 quilos cada. Ninguém ia usar 2 malas com tanta roupa para passar uma semana no Terra Madre, né? Então, essa outra mala era justamente se tinha uma carta que permitia levar produtos. Infelizmente, o Edilson, que justamente filho de Antônio de Veríssimo, que era um produtor de farinha de copioba do passado,
fiz até um filme com ele, um vídeo, e levei lá para o Mato Grosso, ele já faleceu. Então, o Edilson, houve um entendimento e o Edilson foi para o Terra Madre. Né? Dizia, Edilson, leva aí uns 10 quilos, pode levar uns 20 quilos até, ou 30, para a gente chegar lá e comercializar. Ele não acreditou muito, levou lá uns 5 quilos de farinha de copioba. Né? E lá na Itália, a gente pegou. Eu peguei, como era 5 quilos, eu digo, vai botar 5 quilos, acabou logo. Tanta gente, uma multidão, uma infinidade de pessoas que visitam o Terra Madre. Aí eu peguei e botei assim, em pacotinhos, de 200 gramas de farinha. As 200 gramas de farinha que foram lá, a gente vendia por 5 euros, 200 gramas. Ou seja, 1 quilo da farinha de copo fica por 25 euros. São 5, né? 5 vezes 2, 10. 25 euros. Quer dizer, 25 euros, na época, o euro estava por 2. Era R$50 o quilo de farinha. Ele, felizmente, mesmo com o pouco que ele levou, o dinheiro que ele ganhou, deu para trazer presente para a família toda. Mas são as dificuldades. Hoje você chega em Nazaré e diz, eu quero ir lá. Aí interagimos lá com chefes de cozinha renomados de São Paulo, do Rio de Janeiro, restaurantes, aqueles os mais chiques de São Paulo, e a mulher, a chefe de cozinha, chegou lá e disse, olha, eu quero filmar, fazer a farinha de copioba, entendeu? Para passar no meu restaurante, porque muitos de chefe de cozinha recebem pessoas do maior calibre de ter pessoas ricas, abastadas, pronto, ia passar o filme. Se você hoje for procurar, cadê a casa de farinha, rapaz? Quase que eu chorei lá em Nazaré, fazendo uma visita com o menino. Cadê a casa de Antônio de Veríssimo? Então, falta também, é uma coisa que, se você não acompanha, não dá a oportunidade. Quer dizer, o pai dele se notabilizou, Antônio de Veríssimo, por conta da farinha dele. Ele fazia 2 sacos de farinha de copioba por semana, entendeu? E chegava lá, já tinha freguesia direto. Quando era 10 horas da manhã, ele já tinha vendido toda a farinha, porque era toda de encomenda, né? O Antônio de Veríssimo. Ele herdou isso aí. O pai morreu, ele continuou, mas morreu. Surgiu aquela história do que eu vou lá procurar, cadê o homem? Disse, tem um estaleiro lá em Maragogipe, ele foi trabalhar no estaleiro. Olha, quanto se perdeu nessa história aí, né? A gente que valoriza tanto coisas boas como a farinha de copioba, perdemos, entendeu? Uma memória viva que era justamente o trabalho do menino. Mas os preços, então, porque o que acontece no primeiro mundo é que aqui o sujeito carrega uma mala daqui para ali, o sujeito diz R$5. Aí acontece na rodoviária, o cara diz, não, rapaz, R$2 está bom. Lá o sujeito dá 10 euros de gorjeta. A diferença desse mundo é assim. São 200 gramas para o camarada lá, ele chegava lá e vendia 200 gramas, ele dava 5 euros por 200 gramas. Bastava a gente botar o preço lá e iam comer com o quê? Farinha de copioba com aqueles colchões que eles botam, uma laminazinha de pata negra. 100 gramas de pata negra custa 30 euros. Imagina o que é isso. Que é um porco que eles fazem deixam ele, como faz com a carne de Maragogipe, que se faz com a carne de porco, de fumeiro, defumam a pata negra e vendem os colchões 30 euros, 100 gramas. Isso você encontra nos aeroportos lá de Madrid, de vários outros países da Europa. Mas são essas discrepâncias, né, que o mundo sinaliza. Quando a gente está falando agora, e você deu essa deixa da gente falar, é porque nós somos do tamanho de nossos sonhos. Se nossos sonhos forem pequenos, simplesmente nós nos tornamos como formigas minúsculas, sequer nos enxergamos. Os nossos sonhos têm que ser elevados. Nós temos que pensar em que estamos aqui, que poderemos chegar mais adiante, partir do município para o Estado, do Estado para o país, e, pela organização, a gente parte para o mundo. Pode seguir nos navios cargueiros, contêineres de produtos derivados da mandioca, ou na barriga dos aviões, porque muitos deles vão. Então, o Brasil hoje, que é o Brasil do agro, que está sustentando, né, com 245 milhões de toneladas de grãos,
e que tem 120 milhões só de soja. Eu vi ontem, estava ouvindo o noticiário, né? Nós temos essa riqueza extraordinária de produtos, de derivados, porque quando a gente viaja, a gente encontra lá, aí da América Latina, saindo de São Domingo, né? Saindo da Nicarágua, os aipins congelados ou até os aipins parafinados para serem vendidos nos mercados na Europa. Será que a gente não pode sonhar com isso? Sonha alto, mas não vai querer abraçar o mundo logo com uma vez. Temos que nos estruturar, porque dentro da visão que se tem de casa de farinha, o agricultor simplesmente diz, essa semana eu não vou fazer, não. Na hora que se leva profissionalmente, ele tem que ter um planejamento, que é algo estratégico, para ele chegar e dizer, meu compromisso é esse, pronto, eu vou ganhar dinheiro com a qualidade do produto que eu tenho, mas eu tenho um compromisso de fornecer. Não pode ser na hora que quer, não. Então, daí quem se junta para organizar, fazer uma associação, uma cooperativa, nós temos os compromissos de servir no prazo. Muitos dos produtos de mandioca não entram sequer numa indústria de rações, por exemplo, como a própria raiz da mandioca, desintegrada e desidratada ao sol, para empresas que usam o milho como energético, não pode o agricultor entrar na história. Por quê? Porque a quantidade de produto, não existe uma oferta regular. E quem trabalha na parte industrial não pode chegar e botar um ingrediente num mês, no outro não tem, na próxima... Não, tem que haver regularidade. Então, para o pequeno, o pensamento não é esse, mas organizado, ele passa a ter uma disciplina de produzir qualidade, ter uma oferta regular, porque ele não pode chegar e pensar em vir para o Walmart em Salvador, ou de ir para a Rede Mix, ou Hiper Ideal, para ele chegar e vir no dia que ele quiser ele botar. Então, nós temos que visitar aí, tem uma cooperativa em Tancredo Neves, a Copatan, bem sucedida. Os nossos agricultores precisam ir à Copatan, é um outro exemplo clássico, para a gente ver como está bem sucedida, mas estruturada, produzindo não só os derivados de mandioca, mas frutas, entendeu? Banana, abacaxi, levando para a rede Walmart. Quantas lojas tem a rede Walmart? Em Salvador e no interior. Mas é preciso se estruturar. Pode dizer, bom, eu só posso dar 5.000 toneladas por mês. Pronto. Se ele precisa de 10.000, ele vai procurar as outras 5.000 dele em outro canto. Mas o compromisso é esse. Mas é preciso a organização dos agricultores para você ver. É esse o trabalho de Tancredo Neves, que tem a escola familiar rural e que tem um regime de alternância, que os filhos dos agricultores passam 15 dias estudando e 15 dias com os pais. São os agentes, olha o ACR aí, funcionando lá com os filhos dos agricultores. É uma teoria de Pierre Gilly, um francês que esteve lá e implantou esse trabalho com o Dr. Norberto Odebrecht. E a Copatan, depois, saiu de lá de Tancredo Neves já com outra ideia e se implantou aquela indústria que pega hoje a mandioca e transforma em amidos modificados, amidos pastas antiabrasivas em extração de petróleo através da Braskem, para produtos da Natura. Aí você vai ver a evolução da cadeia, né, da mandioca, com fins nobres, que a pessoa diz, e é verdade, essa é uma riqueza pouco conhecida, Joselito, mas é claro que é. Nós não enxergamos, nós não estamos ainda, não caiu a ficha de que mandioca vai também seguir a rota dos produtos biodegradáveis, como já é, dos canudos, que alguns estados estão proibindo canudo de plástico, mas que existe já o canudo feito com o amido da mandioca modificado, que você toma o suco e você depois pode mastigar o canudo e comer sem problema, do copo, da bandeja, dos filmes, das sacolas. Olha que coisa fantástica. Vou aproveitar agora que eu estou, vamos dizer, tirando os pés do chão e dizer a vocês algo notável que eu dizia numa live outro dia. Nós recebemos lá na Embrapa, estamos costurando um projeto com uma universidade, British Columbia,
de Vancouver, no Canadá. O professor veio de lá, trouxe uma orientada, e chegando aí em Cruz das Almas, ele já tinha mantido contato com a chefia de pesquisa e desenvolvimento, e o recebemos, e depois eu fui a campo e comecei a supri-lo de manipoeira. Essa manipoeira que deixa que cai a água da chuva e fede e causa problemas no campo, pois essa manipoeira está sendo utilizada na universidade para purificação do ouro, meus amigos. Ou seja, pega o minério de ouro, está se conseguindo 70% da retirada do ouro, do minério, através dos cianetos que estão na manipoeira, que mata o porco, que mata a galinha, que não está habituado a consumir. Então, ontem eu estava... Aí vocês veem, né, que coisa nobre, espetacular, da gente ver as variedades que são as mais tóxicas. O sujeito diz, tem variedade que nem formiga corta. É essa mesmo que para o ouro é importante, desde que esteja na raiz, por enquanto pela manipoeira, mas vão avançar. Qual é a finalidade disso? Ué, José, e que finalidade é essa? É porque os minérios de ouro do Brasil utilizam um metal pesado chamado mercúrio. O mercúrio, se você, através de um inseticida, de alguma coisa que se aplica, tiver mercúrio, e você consumir, sem saber que ele está, ele deposita no fígado, você não elimina. Então, os garimpos poluem o meio ambiente com um risco muito grande para quem trabalha, os pequenos garimpos. E o cianeto, o propósito é esse. Eu assinei outro dia com a colega Luciana, justamente um paper, eu, Luciana, e tem uma outra colega, Jaciene, que é analista, um paper que eles estão mandando para uma revista internacional como algo novo. Olha que coisa fantástica. Será que a gente pode pensar? Eu digo assim, é algo muito extraordinário, é muita coisa que está aí, entendeu? Para acontecer, para a gente descobrir mandioca, descobrir. No sul da Bahia está se usando essa manipoeira pelo conhecimento simples, nós podemos utilizar para alimentação animal, para produzir mais leite, mais carne, desde que se adeque a manipoeira a ser consumida, pode ser usada como fertilizante. Ora, a gente utilizar o lixo, tirar do lixo o ouro, rapaz, tirar a alternativa para a gente usar na própria roça de mandioca e nas outras lavouras. Ora, é fantástico. Isso realmente entusiasma. Não só a mim, que cada vez me entusiasma, mas a você. Você diz, é esse o cenário? É sim. Farinha é a ponta do iceberg. Aquele que a gente, vamos dizer assim, hipoteticamente imagina, aquele iceberg, aquele bloco de gelo que o Titanic bateu e afundou, né? Aquele filme. Então, farinha é aquela ponta do iceberg. É bem verdade que para baixo tem muita farinha. Mas mais embaixo, mais fundo, aí você tem toda essa quantidade de produtos que são desconhecidos. Não é que a gente vai trabalhar em cima dessa coisa que é extremamente nobre. Não, não é isso. Aliás, vai mais um aí. Eu fui convidado outro dia para um chefe de cozinha de São Paulo, que tinha me encontrado num evento em Belém do Pará, um festival gastronômico Ver o Peso que participei. De lá ele me ligou de São Paulo. Joselito, você quer fazer uma viagem para o Amapá? Eu digo, quando? Porque eu trabalho na Embrapa, como é? Eu disse, não, rapaz, é uma viagem técnica. Eu digo, o que é que você vai ver lá no Amapá? Ele disse, eu vou ver no Amapá o tucupi preto. Ah, repara, viu? O tucupi preto. Eu digo, o que é tucupi? Ele disse, não, é uma forma que a gente usa, manipoeira, os índios fazem isso. Pronto. E o Senac me convidou, e é interessante esse assunto. Eu estava com disponibilidade, consultei a chefia disse, não, você pode ir, se pagou, não tem a Embrapa, não tem recurso, mas se bancarem sua ida, depois o Senac de lá bancou e eu fui para o Amapá. Eu fui conviver alguns dias lá no Amapá com comunidade indígena. Pega o caldo de prensagem da mandioca, a manipoeira, a água, o sumo da mandioca, como se chama também, né? Que está na raiz, e se cozinha. Do mesmo jeito que se cozinha no Pará, e se tem a tradição de herança indígena para justamente fazer o pato do tucupi, para fazer o tacacá, né? Eles, do mesmo jeito que eles fazem isso, o outro, o tucupi preto, é você pegar a manipoeira, jogar no caldeirão, entendeu? Com 40 litros de manipoeira, você tira 1 litro de tucupi preto.
E isso é algo assim fantástico na gastronomia. Chega em São Paulo a custar R$ 1.000 um litro de tucupi preto. Isso é o que me disse o Ricardo Frugoli, o chefe de cozinha, entendeu? Que cheguei lá e com a comunidade indígena, o índio pega um peixe, descama, tira, faz a limpeza interna e não bota nem cebola, nem alho, nem sal, porque o sal está no tucupi preto, e pega 2 colheres de sopa de tucupi, joga com água junto com o peixe e cozinha, e você diz, o que é que vai dar disso aí? E você comer e ficar assim, extasiado, com as propriedades que o tucupi preto tem entendeu? Como insumo gastronômico na coisa do peixe. Então, são coisas assim que na live comporta, não comporta? Essas histórias. Com certeza. É importante essa troca de experiência. Essa visão, está entendendo? Amplificada, para a gente ver que quando a gente está pensando em farinha, nós estamos pensando naquela herança que nos foi oferecida desde o período da colonização, não é? Mas daí vem também o próprio amido, a goma, que é a alma da farinha, e que você extrai e você agrega valor também para eu chegar e dizer que o Brasil tapiocou de vez. Hoje, quem está buscando alimentação saudável, aí eu tenho que bater no trigo. Como é que não bate? Mas o trigo é outro carboidrato que não tem o grau de importância para a saúde que tem o amido da mandioca, que é carboidrato também. Então, nós criamos um hábito compulsivo de consumir o trigo, que a gente está consumindo demais. Você vai de manhã, no café da manhã, é bolo, é bolacha, é biscoito, né? Não é por aí. É o pãozinho. Você chega mais tarde, 10 horas da manhã, vai comer um lanche, uma coisa, entra, vai comer coxinha empada, chega meio-dia, vai comer um talharinho, chega de tarde, repete o lanche de manhã, com trigo. De noite, estão as delivery, as pizzarias, né? Os caras fazem um zigue-zague com as motos aí, né? Endiabrados, atendendo com as pizzas. Quando chega na hora de dormir, aí você diz, para não dormir com o estômago vazio, vou dar uma forradinha aqui. Pega um pão, bota um pedaço de queijo ou outra coisa, toma com café com leite, outra coisa e pronto. E você comeu o dia inteiro trigo, chega no outro dia se repete. Ora, se o carboidrato do trigo, que é justamente o que contém o glúten, para você que não tem conhecimento disso, o glúten é o que dá a estrutura do pão na panificação, que permite que o pão fique estufado. Na hora que o padeiro usa a farinha de trigo, usa os ingredientes, que bota na câmara de fermentação, antes de botar no forno, ele estufa. Mas os gases não saem da fermentação. Por quê? Porque o glúten é uma proteína do trigo que faz uma malha, que impede a saída dos gases. Esse é um trabalho também que a gente desenvolveu em 19 estados, mostrando a viabilidade técnica da substituição. Quem é que substitui? Fécula de mandioca, parcialmente. Não é fazer o pão somente com fécula, não. Para ele continuar com a estrutura do jeito que o brasileiro gosta, o pão francês estufadinho, que também é chamado de pão cacetinho, que você escolhe a sua padaria preferida, e quando você chega lá e compra 10 pães, você está pagando 2 pães para o trigo brasileiro. 8 você está pagando para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Argentina. Então, essa live também é esclarecedora para a gente entender como é que a coisa funciona. Então, isso já é uma invasão do plano econômico de se introduzir um carboidrato quando a gente tem o melhor carboidrato e que poderia ainda escolher o do milho, ou do arroz, ou da abóbora, ou da batata. E o brasileiro prefere o quê? Sem ele saber. Estou comprando pão na minha padaria, estou gostando, ele está simplesmente jogando fora mais de 80% do trigo consumido no Brasil é importado. Isso representa, esse dado que eu vou lhe dar aqui, é da área de socioeconomia. Você pode chegar e ver as estatísticas. São mais de 2 bilhões de dólares que você gasta por ano com importação de trigo. Ora, se houvesse uma medida governamental, um projeto de lei, que já aconteceu e, infelizmente, foi vetado, no final já, o projeto de lei
que era de Aldo Rebelo, deputado federal, né, em Brasília, que eu tive contato direto, avançou, passou pelo relator da Câmara, que foi Nilson Mourão, depois passou por Flávio Arnes, que é outro do Senado. Esse projeto foi um projeto que circulou para ser aprovado. Infelizmente, o presidente vetou o projeto. E Joselito tem isso aí, um aborrecimento muito grande, porque isso aconteceu no governo de Lula. E Lula, quando foi eleito a primeira vez, o Joselito estava muito atento, o Lula disse, uma das coisas que eu mais gosto na vida é microfone e tapioca. Está nos anais. E, no entanto, o projeto de lei foi vetado. Quer dizer, as forças externas, né? Aí entrou o lobby do trigo, chegou e fechou. Mas tinha força. E o governo simplesmente vetou o projeto. Entendeu como é? Aqui, na Bahia, nós temos esse mesmo projeto a nível de Estado, sendo conduzido pelo deputado Eduardo Salles. Já estive em audiência pública na Assembleia Legislativa. O assunto está tramitando aí a passos de cágado, mas está passando pelas comissões. Quem sabe amanhã que o Estado da Bahia, porque as coisas, quando a gente está... Veja a analogia. Quando a gente está dizendo aqui que tudo no plano do desenvolvimento da mandiocultura tem que nascer na base, o município, da mesma maneira, o projeto de lei que era de Aldo Rebelo é um projeto nacional, muito grande. Quando você parte para o Estado, as chances são maiores. Cabe ver. Nós temos aí a Ferrovia Oeste. Olha o pensamento de José Lito, eu sonho. Quando você tem a Ferrovia Oeste-Leste, que está vindo de lá e vai para Ilhéus, ela passa também pelo Cerrado. Quem sabe amanhã a região de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiros, não se torna também um grande cenário de fecularias? Afinal, com a irrigação, você tem condição também de dar precocidade aos aipins. Nós temos que falar em mandioca. Nada, nenhum preconceito contra a farinha, mas não se pode colocar todos os ovos numa mesma cesta. Se você pegar os ovos e colocar numa mesma cesta e a cesta cair, a chance de você quebrar todos é muito grande. Você tem que colocar ovos em cestas diferentes. Se uma cesta cai, acabou, foi um prejuízo, mas os outros são inteiros. Então, é essa a visão que a mandioca proporciona, é de que você pode ter a farinha, o mesmo cultivo, cuidado que você tem com a mandioca brava, que faz farinha, você pode ter com a mandioca mansa, com a aipim ou macaxeira. E aí você ter uma profusão extraordinária de alternativas, de você ter escolhas. Porque quem produz somente farinha, se o preço, todo mundo resolver plantar para fazer farinha, o preço cai, oscila. E não é, dentro da visão econômica, não é um produto que tenha a nobreza para alcançar as classes mais favorecidas. Quando você aumenta a renda, você diminui o consumo de farinha. Você parte para outros derivados, do trigo, principalmente. Por aí vai. Para macarrão, para bolacha, isso. Entendeu? Mas a visão que a gente tem que ter é de que nós temos as variedades mansas e de mesa, e nós temos campos aí muito... São distintos, mas os cuidados são os mesmos para você chegar e trabalhar. De você pensar também em produzir a sua goma, a sua fécula. Nós temos produtores que fazem isso. Tiram goma e também produzem farinha. Dentro de um equilíbrio, para você não tirar a alma da farinha, porque quem é a raiz da mandioca? A raiz da mandioca é água, é fibra e é goma. Se você tirar a goma, você ficou com água e fibra. Se tira a água, você vai ficar com fibra. Então, quem dá o sabor à farinha é o amido, é a goma. Essa goma você pode, dentro de uma forma, se você produz raízes que são mais ricas em amido, você pode tirar um pouco desse amido e sem prejudicar a qualidade da farinha. E nós temos esse trabalho lá na Embrapa, o extrator de goma, para você facilitar a retirada, e você tem receita de da mesma raiz, você tem receitas diferentes. Agora, dentro de uma maneira responsável, cuidadosa, para você não prejudicar a qualidade da farinha. Certo? Mas é possível uma coisa e outra.
Então, são elementos assim importantes para a nossa consideração. Por aí. Eu só pegando um gancho, eu pontuei alguns pontos importantes aqui da sua fala. Porque assim, o Bahia Produtiva, né, voltando na questão das agroindústrias, ele tem justamente essa visão de o beneficiário agricultor não focar só na farinha propriamente dita, e sim nos derivados, no aipim-a-vácuo, os doces, tanto na cozinha industrial, como também na casa de farinha propriamente dita, porque eles recebem tanto a agroindústria como uma casa de farinha, como também uma cozinha industrial, para a produção de derivados além da farinha. Outra coisa importante, seu Joselito, é a questão da manipoeira. A gente já vem fazendo alguns trabalhos de palestras nas comunidades, falando sobre a reutilização da manipoeira, no controle de praga, alimentação animal, adubação do solo. A gente já vem fazendo esse trabalho, porque a gente sabe também, falando sempre dos riscos que ela pode causar quando é despejada, né, a céu aberto incorretamente. A gente vem fazendo esse trabalho, eles vêm aderindo na reutilização para controle de algumas pragas, como até mesmo a mosca negra nos citros. Então, a gente vem introduzindo essa cultura do reaproveitamento da manipoeira. E uma coisa importante também é que nas agroindústrias, a gente, junto com o consultor e junto com o consultor e junto com a parceria da entidade, na planta de construção da agroindústria com engenharia da CAR, a gente mencionou e construiu junto a questão do reaproveitamento dessa água diretamente da agroindústria, para ela ter um fim, entendeu? Ter essa captação diretamente para poder ser reaproveitada. E em conversa com o André Lordelo, ele já utiliza essa água da mandioca para gerir a casa de farinha através do gás biodigestor, usando a própria água da mandioca. A gente também tem a gente tem essa preocupação agora de poder estar reutilizando essa manipoeira para gerir a própria agroindústria, além de você poder reutilizar ela com controle de praga, adubação do solo, alimentação animal, entre muitas outras, além, né, que ela pode fazer sabão, até tijolo para vinagre também. Pode fazer. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho aqui, a gente tem essa mente de introduzir a captação da água da mandioca nas agroindústrias que forem construídas aqui no Bahia Produtiva, em todos os municípios aqui que foram contemplados com essa cadeia. Então, foi muito bom a sua fala nesse sentido. Só pegando o gancho de Jefferson também, doutor, botando em prática, nós usamos a água da mandioca, a manipoeira, como componente da produção do biofertilizante em 4 comunidades. Em fevereiro, nós fizemos prática, antes da pandemia, nós fizemos uma prática no Engenho de São João, com a ACR Ângela Cavalcante. Nós fizemos outra em Queimadas, Governador Mangabeira, com o ACR Jailson Sena. Fizemos um em Genipapo, São Felipe, com a ACR Andresa, e outra em Sapucaia, Santo Antônio de Jesus, com Joilma, ACR, onde a gente usou a água da mandioca como componente do biofertilizante. E Sapucaia, todas as 4 comunidades já estão com o biofertilizante pronto e já replicaram para os associados. Então, isso que Jefferson colocou, a gente vem trabalhando constantemente, a reutilização da água da mandioca para fins justamente no sistema de produção de biofertilizante, produção do composto orgânico, controle de pragas, controle natural de pragas. Então, é justamente colocar em prática o que a gente vê na teoria.